Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Bom dia, bom dia! Mais uma vez aqui nós estamos para falar de espiritualidade, para começar esta quinta-feira com a força do Espírito perante a fraqueza da carne. Essa frase é de Cristo. Cristo Jesus diz, está lá em Mateus 26, 41. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então, pelas manhãs, com o programa Madrugada com Deus, manhã e madrugada, lógico, ele começa nos primeiros minutinhos de cada dia. Nós buscamos essa força do Espírito para vencer essa fragilidade que o corpo físico tem. O corpo puxa para os prazeres materiais, mas a consciência espiritual nos faz dominar. Não se deixar ser dominado. Não se deixar ser dominado. Então, todo o conhecimento que a espiritualidade nos passa por intermédio desses irmãos, nos faz esse espírito mais forte. É isso mesmo, você é forte. Gente, quando nós nos convencemos da nossa força, tudo torna-se possível. Palavras de quem? Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Palavras de Jesus. E quando Jesus dizia, é possível àquele que crê, ele não estava dizendo que você tem que crer apenas no que ele falou. Quando você crer no que ele falou, você começa a acreditar em você. Aí, tudo começa a acontecer, porque você não vê impossibilidade em alcançar o que você quer. Com isto, você faz o que é necessário. Uma pessoa que se diz crente em Deus, fiel a Deus, uma pessoa que se intitula de fé e fica esperando as coisas acontecerem, ela simplesmente está indo de encontro aos ensinamentos de Jesus. Veja bem, está chocando-se com os ensinamentos de Jesus. Porque quando eu digo que eu tenho fé, eu não posso cruzar os braços e ficar esperando acontecer. Se eu tenho fé, eu vou fazer o que é preciso para alcançar o que eu quero. Ora, pois, como diz os portugueses, se eu tenho fé, eu não posso ficar à mercê de auxílios de outras pessoas. Não, eu vou fazer com que as minhas atitudes correspondam ao que eu quero. E aí o auxílio vem naturalmente. Sabe, uma vez fora relatado um trecho, é um conto sobre Jesus, que ele diz que nas suas peregrinações com os apóstolos, ele vinha passando e viu que tinha ali um carroceiro atolado a sua carroça, em cima dela, aí, chicoteando os animais e rezando alto: Senhor, me ajude a sair daqui, Senhor, me ajude a sair daqui, e sentado. E os apóstolos disseram: mas Jesus, vamos ajudá-lo, que ele está orando. Jesus disse que ele continue orando, sigamos o nosso caminho. Mais adiante encontraram outro carroceiro, atolado também, porém esse lameado ali atrás da carroça, empurrando e gritando, né? Senhor, Senhor, eu tenho força e vou tirar essa carroça daqui. Eu tenho força, eu acredito, Senhor, e eu vou sair desse lamaçal. Jesus, olhando para os discípulos, disse: vamos ajudá-lo. Aí os discípulos disseram: ó, Senhor, por que esse nós vamos ajudar? Porque esse está mostrando a fé na prática. Então, é isso que temos que fazer: mostrar a nossa fé nas atitudes que tomamos. Se eu tenho fé, nunca cruzarei os braços. Usarei para executar o que for preciso. Certo? Vamos fazer a nossa prece? Daqui a pouquinho vamos ouvir Júlio Del Toro e damos continuidade às palavras sábias que nos fora trazida neste final de semana
por nada mais, nada menos que nosso irmão Bezerra de Menezes, que inclusive falando sobre o poder que a palavra tem. Como é poderosa a palavra, não é mesmo? Olha, eu vou dar um exemplo simples. Você que está nos assistindo agora de madrugada ou pela manhã, se você habituou-se a acompanhar-nos, é porque você quer uma palavra que estimule o que há dentro de você. Agora, se você tem o hábito, eu acredito que ninguém aqui tem, mas eu mesmo já tive, acordar de manhã e colocar no jornal para saber as notícias. Saía de casa já agitado pelas notícias ruins a qual o jornal eles colocavam ali. Então são palavras que deprimem, que frustra o ser humano. Você sai de casa já desanimado, vendo que aconteceu isso, aconteceu aquilo, acidente daqui, morte dali, invasão de não sei o quê. Você fala, meu Deus. Então o poder da palavra é importantíssimo. Então vamos expressar esse poder por intermédio da prece. A prece, como disse Bezerra de Menezes, encurta o caminho a Deus. Eu acredito que pela palavra nós nos ligamos a essa força a qual intitulamos Deus. E essa força age em nós, nos dando equilíbrio, paz, sabedoria e força. É isto que pedimos nesta oração. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão bem que há em cada um deles. Senhor, feche os meus ouvidos a toda calúnia. Guarde a minha língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se encha a nossa alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu te revele a todos. Que assim seja. Amém. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Após essa conexão com Deus, creio que os nossos corações estão mais preparados para receber as informações que vêm do mundo espiritual. E hoje, por intermédio desse espírito, Julio Del Toro. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Sempre quando um problema bater a nossa porta, é porque ele está procurando quem mora lá. Muitas vezes discutimos, indagamos, por que o problema vem? Por que não vem na outro? Porque hoje, justo hoje, porque agora que a minha vida já estava quase perfeita. O problema sempre acerta o endereço de quem ele vai buscar. Ele não erra. O problema vem para fazer com que o espírito desenvolva a sua alma, as aptidões, os talentos que ele sozinho não conseguia resolver. Ele ainda bate, ele chama para avisar que está lá. E ele sempre avisa de um jeito ou de outro, para que tu tenha tempo de se preparar. Como muitas vezes bate à nossa porta e nós não queremos atender,
Nós fingimos que não é conosco. Nós fingimos que o problema não é nosso. Talvez outro vá lá atender a porta. Talvez outro vá resolver isso. Quem sabe o problema esquece e vai embora. Não. O problema quando bate a tua porta é a tua chance de mostrar o teu talento. De mostrar o que tu já aprendeu. De mostrar o que tu já sabe. De mostrar os ensinamentos de Jesus, o quanto já refletem em teu espírito. O que poucas pessoas lembram é quem é que abre a porta antes de vós. Quando Cristo diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É o Cristo que está na porta para abri-la pela primeira vez. E quando o problema chegar, Ele vai te preparar antes para tu saber como lidar com ele. Teu problema pode ser a falta de alguém. Os momentos mais felizes de tua vida, esse alguém ir embora, pois já ter cumprido na terra a sua missão. Quando esse alguém volta à pátria espiritual, ele volta bem, tranquilo, ele volta feliz, por ter deixado na terra algo bom. Mas aqueles que ficam na terra não aceitam, chamam a partida do outro de problema, não conseguem se congraçar com o bem que o outro recebeu, e nem tampouco se alegrar com a vitória que o outro tem. Então ficam chamando, ficam buscando, ficam se penalizando. Esse espírito, quando volta do nosso lado, no lugar de ele simplesmente dar continuidade ao seu caminho, ele tem que ser protegido por um tempo, para que a vibração dos encarnados não lhe atrapalhem mais. Encarnados que lhe chamam todo o tempo, que ficam chorando a sua falta, a sua ausência. Esses espíritos são protegidos, de acordo com a condição que eles estão, são levados para lugares mais distantes, até que esses que estão encarnados compreendem a ausência não como um mal, mas como um bem. Aqueles que estão na terra, enfrentando as suas dificuldades, têm medo. Porque todos aqueles que têm alguém do lado que está ajudando, na grande maioria das vezes, colocam esse alguém como quem vai resolver o seu problema. Cada espírito na terra tem um livro da vida, e cada um deve escrever lá a sua história. Se tem alguém que está cuidando muito bem da própria vida, e o outro do lado não está, em um determinado momento um se distanciará do outro. Não por maldade, não porque Deus assim o quer, mas que o espírito precisa evoluir. Ele precisa alçar voos maiores. Ele precisa descortinar outros conhecimentos. Ele precisa aprender novas lições. Então, naturalmente, ele vai dar um ou dois passos mais rápido do que este. Aquele que ficou sempre vai poder tentar se culpar, ou vai culpar alguém, porque o seu espírito ainda não consegue lidar com as adversidades. É nessa hora então que os espíritos de Deus se aproximam. Começa a orientá-los sobre as lições espirituais do universo. Começa a mostrar a eles que se ele se desenvolver, ele vai alcançar tantas alegrias quanto o outro conquistou. Ele vai aprender a usar dos seus talentos, como um pássaro pequeno aprende a voar, e vai poder também caminhar cada vez melhor. Ele vai trazer para suas mãos
as rédeas do seu destino. Ele não vai deixar mais que os outros tomem atitudes por ele, decisões por ele, escolhas por ele, porque ele vai aprender a ser senhor do seu próprio destino. Porque é de um trabalho que está fazendo de cuidar dos antepassados. Antepassado não é só quem foi teu pai, quem tua mãe. É aquele que esteve antes de vós. É aquele que regressou antes de vós. É aquele que já cumpriu a sua missão. É aquele que deixou na terra outros para dar continuidade ao seu progresso de vida. Porque cada missão está associada à missão de outro alguém. Cada grupo de espírito tem uma missão associada com outro grupo ainda maior. Cada casa com a família. Cada família com um grupo na sociedade. Cada sociedade com um grupo no estado, num país, numa nação. Quando o espírito compreende a sua ação, ele compreende exatamente a missão espiritual que ele tem para com todo. O trabalho que está sendo feito para trabalhar os antepassados é para ajudar a acalmar os que ficam, é para poder ajudar os que vão, é para poder acalmar os que foram, é poder ajudar os que ficam, é para poder agradecer com um sentimento de amor a todo o planejamento espiritual que Deus criou, para que as almas pudessem se congressar, evoluir, aprender, a amar. Não há partida, não há tristeza, há simplesmente amigos que vão e que vêm, e que quando já estão prontos, voltam para poder ajudar os seus, que ainda ficaram para trás. E os que estão aqui, quando estão preparados, são levados para visitar os outros que já estão do nosso lado, para poder entender que não há morte em nenhum ponto do universo. Perceba a genialidade de Deus, de poder demonstrar a todos que todos vão viver felizes. As almas se reencontram. Os sentimentos se refazem. A alegria começa a voltar quando o espírito começa a entender e assim, entendendo, ele vence todos os seus medos. Existem muitos espíritos que estão na caoche e que os olhos materiais ainda não estão vendo. E que estão tentando falar com cada um de vós. Um avô, um pai, um tio, um irmão, um padrinho, uma madrinha, como se chama, um amigo, uma amiga. Como é belo ver todos juntos, trabalhando de Deus, o que Deus traz de melhor. Quando tu acender a tua vela, quando preparar o trabalho junto aos antepassados, uma grande festa se fará do nosso lado. Aqueles que estiverem concentrados vão ver as luzes que ficarão a todo o redor, em volta de cada um. Amigos que vêm abraçar, que vêm agradecer. Tristezas que são tiradas, lembranças ruins que se apagam. Somente a alegria de Deus vai fazer brilhar nos corações a vontade dos céus. Cada vela é uma lembrança, cada lembrança um laço de amizade eterno que vai se fortalecendo cada vez mais. Lembre dos teus, não esqueça-os. O que mais entristece um espírito é ser esquecido. Lembre de todos eles, de todos que passaram pelo teu caminho, porque nunca eles vão te esquecer. Mentalize-os com amor, trabalhe com amor e viva
cada vez mais essa amizade que não tem fim, pois um laço que foi firmado por amor nunca irá de se quebrar. Que Deus bendiga a todos vosotros. E graças. Graças a Deus, obrigado meu irmão Julio Del Toro. Olha, o dia de finados é um dia em que a espiritualidade trabalha para criar maior conexão entre as famílias. Família do plano carnal e família do plano espiritual. Nós temos uma família no plano espiritual e essa vibra e trabalha para o nosso melhor. No dia de finados, há essa aproximação maior. Por isso que há um grande empenho dos espíritos para que nesse dia ela seja encurtada essa distância que nós encarnados criamos daqueles que amamos e que está no mundo espiritual. Bom, Paulo de Moraes, a palavra é sua, meu irmão. Meus amigos, nós estamos indo bem devagar nesse estudo do Apocalipse para que vocês tenham tempo de assimilar esses ensinamentos transmitidos pela espiritualidade. E cada dia, mais e mais pessoas estão perdendo o medo do livro das profecias finais. Estão reconhecendo que, apesar da sua complexidade inicial, o Apocalipse não é um bicho de 7 cabeças. Não, ele quer alertar, mas esse alerta não pode ser dado a qualquer um. Só pode ser dado aos servos de Deus. Quem diz isso? É o Paulo de Moraes? Não é o Paulo de Moraes que diz isso. É o próprio Apocalipse. Querem ver? Abram aí o texto do Apocalipse no primeiro capítulo e logo no primeiro versículo. Leiam e vejam se não está escrito algo assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Viram só? Aos seus servos. Mas segue. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Percebam aí que novamente aparece o termo servo, agora identificando o profeta João, pois que seria inconcebível que João recebesse do Cristo por intermédio do anjo o Apocalipse e não fosse servo de Deus. Não seria inconcebível? Mas voltemos agora ao capítulo 12 para continuar o nosso estudo. Estamos analisando as características do grande dragão que o profeta vê no céu e já deixamos claro que esse céu não é o céu onde Deus habita de acordo com o ensinamento religioso, mas é o céu observável onde se vê o sol, a lua, as nuvens e as estrelas, ou seja, o mesmo que dizer o céu material. O dragão tem 7 cabeças. As 7 cabeças representam a astúcia, a esperteza, a habilidade de enganar. Nelas, 7 diademas. Os 7 diademas representam riqueza para a degradação do mundo. A ideia é inspirada numa espécie de coroa enfeitada usada pelos gregos e pelos romanos da antiguidade.
Então, juntando essas características apontadas no dragão, e sendo ele a imagem de uma serpente imaginária de grande tamanho e de aspecto assustador, cujo intuito é enganar, como a serpente lá do paraíso que enganou Eva, com a riqueza para a degradação do mundo e a força e o poder temporal, dá para entender o que representam esses 2 versículos do capítulo 12 do Apocalipse. Representa todas as investidas daqueles que não querem que o reino de Deus seja implantado na terra, que lutam dia e noite para impedir que o Cristo atinja seu objetivo, que o Cristo cumpra a sua missão. Pois, como se vê no versículo 4, na sua parte final, o dragão está à espreita para devorar o filho da mulher grávida quando este nascesse. Só que, como se vê no versículo 5, nós podemos ler lá neste versículo que nasceu um filho varão, já predestinado a reger todas as nações com cetro de ferro. Cetro é o bastão usado pelos reis como símbolo do seu poder e autoridade. É a implantação de um governo único no mundo. Não que sejam destruídas todas as nações, mas, bem entendido, serão as nações que se unirão, não mais para buscar a guerra. Elas serão solidárias umas com as outras, socorrendo as que mais carência têm. Em outras palavras, é a vitória do Cristo e de todos os que estão com ele. Então, este capítulo 12 marca a guerra espiritual que se desenrola na terra desde antes da primeira vinda do Cristo, aquele que é o Messias prometido desde Moisés. Essa guerra persiste pelo tempo, atravessando os séculos, e tende a terminar somente quando Cristo voltar em pessoa, de forma visível, como na promessa dos anjos aos galileus que assistiram à ascensão do Mestre, conforme as palavras iniciais do livro Atos dos Apóstolos e confirmadas por este Apocalipse. Eis que vem Jesus com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. É o texto deste Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. É o Apocalipse, no seu capítulo 22, versículo 20. Então, graças a Deus que Jesus volta para dar a cada um segundo as suas obras e para estabelecer definitivamente o reino de Deus neste mundo. E a nós cumpre dizermos com o Apocalipse: ora vem, Senhor Jesus. Com isso, nós expressamos o nosso desejo que Jesus volte, e volte o mais rápido. Para quê? Para acabar com essa palhaçada toda que vai pelo mundo, em que todos querem mandar mais do que o rei. Então o rei volta e assume definitivamente o seu imenso poder. A todos vocês que
querem essa volta do Cristo, que desejam a volta do Cristo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos vocês. Da minha parte, um fraternal abraço a todos. O programa Madrugada com Deus, ele só tem um objetivo: fazer com que a força espiritual que há em você seja ampliada cada vez mais. Não queremos, nunca quisemos e nunca iremos querer fazer a sua cabeça. Não. Queremos que a sua cabeça seja aquela que conduz a sua vida ao progresso, à melhora. Pois é a sua cabeça que te conduz. Então, para que esta cabeça, quer dizer, esse pensamento, essa ideia, essa convicção se fortaleça, é necessário agregar conhecimento. E é o que a espiritualidade nos oferta. Amanhã estaremos de volta, ó. Forte abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.